Oi, programa Ceará de Todos, mais uma vez conversando com você, meu caro irmão Alvinegro. O Vozão ganhou, e ganhando, meu irmãozinho, 65% do estado do Ceará, e fica feliz, comemora. Olha, eu queria, logo no início do programa de hoje, deixar aquele recadinho para você. Olha, seja um diretor de marketing do Ceará. Estivemos agora nesse último final de semana, ali pela Serra, Guaramiranga, Pacuti, Mulungu, para aquele lado, e o que nós vimos de bandeiras alvinegras naqueles sítios na Serra, então aquilo ali, poxa vida, me deixou contagiado. Então eu aproveito aqui rapidinho e peço a você que está me assistindo agora, faça isso. Tem um sítio, tem uma fazenda, tem uma casa no interior, casa na capital, casa na praia, um apartamento, coloca o macho, coloca a bandeira alvinegra. Coloca, seja um diretor de marketing do Ceará, se você puder. Você faça o seguinte, doe uma camisa do Ceará. Nós fizemos isso lá para o caseiro, lá na Serra de Guaramiranga, demos camisa, demos uma bandeira. É assim que a gente faz, divulgando, espalhando a marca do Vozão. E vamos já começar falando agora, sabe o quê? Resultados da quinta rodada da segunda divisão 2016. Foram 10 jogos, quinta rodada cheia. Brasil 1, Paysandu 0. Olha esse Brasil aí, hein? Daqui a pouco eu quero saber a opinião de vocês dois. Esse Brasil veio da terceira divisão. Será que vai ser mais um Chapecoense da vida? Acontece muito isso aí. Né? O time vir de uma série inferior e logo em seguida ascender a outra série. A Chapecoense foi isso? O próprio Santa Cruz. Santa Cruz estava na quarta divisão, foi para a terceira, foi para a segunda e já está na primeira divisão. Está fazendo uma boa campanha na Série A. Né? Inclusive, dentro desse tema aqui, nós temos alguns clubes que subiram da terceira para a segunda e se mantêm. Sampaio, Oeste, quem mais me ajuda, hein? Mais recentemente, Macaé subiu e caiu. Oeste, Sampaio Corrêa, tem mais gente, daqui a pouco a gente vai se lembrar. Vamos dar continuidade. Bahia 0, Náutico 0, Criciúma 1, Avaí 0, Vila Nova 1, CRB 2, bom time esse do CRB, viu? Já tem 3 vitórias. Londrina 1, Paraná 1, Sampaio Corrêa 0, Bragantino 0, Luverdense 3-2 no Atlético de Goiás, que perdeu a invencibilidade, Oeste 1, Oeste Audax 1, Vasco da Gama também 1, Tupi 1, Joinville 2, e esse jogo aqui, depois da partida do Ceará, eu fui dar uma assistida uns minutinhos nesse jogo, eu vi um massacre do time do Tupi em cima do Joinville. Não vi a partida toda, para minha surpresa, fui pegar o resultado. Joinville foi vencer o jogo por 2-1. Joinville que via muito mal. E o último jogo, evidentemente o mais importante, Ceará 2, Goiás 1. Eu vou passar a classificação daqui um minutinho, mas eu já queria pedir o bom dia dos meus amigos convidados, comentarista Christophe Branat, francês mais cearense que tem, né, Winston? E o Nilo Saraiva, grande comentarista, amigo da gente, grande alvinegro. Eu queria pedir o bom dia e saber de você aqui, se, na tua opinião aqui, teve algum resultado inesperado, algum resultado atípico, Nilo. Um prazer recebê-lo mais uma vez. Ok, aí, um abraço de você, no Cristóvão, saudações da torcida alvinegra. Você citou alguns jogos aí que a gente fica, né, times que não têm uma estrutura ainda, né, como o Brasil de Pelotas, que acabou de subir, ascender a Série B, e já está fazendo uma campanha boa, bonita, né, ou seja, um time que sabe-se lá se vai subir. Outro, o Oeste, né, que está sendo reforçado pelos jogadores do Audax, também deverá evoluir durante a competição. E o nosso time, né, que a gente vai comentar daqui a pouco, né, que a gente espera que evolua durante o campeonato. Atlético de Goiás, Cristóvão Branal. Prazer também recebê-lo mais uma vez aqui. Atlético de Goiás perdeu a invencibilidade. Luverdense, pronto, Luverdense é outro time que agora há pouco eu estava falando. Outro time que veio de uma terceira e vem se mantendo e se mantendo bem. E aí tirou a invencibilidade do Atlético de Goiás. Seria esse aqui, ao lado também do jogo do Vasco, Oeste e um Vasco, os resultados dessas semanas mais diferentes, vamos dizer assim? Eu acho que para mim seria o Brasil de Pelota, a campanha que está fazendo o Brasil de Pelota hoje, eu acho que está impressionando muita gente. Então, eu acho que, aliás, o treinador, eu mesmo, já faz bem 4, 5 anos que ele está lá. E eles se reforçaram de algumas espécies, se você prestar atenção, e o time já está lá em cima. Então, você vê que no futebol, às vezes, precisa de poucas coisas, entendeu? Manter um treinador que realmente está com o time na mão, entendeu? A maioria dos jogadores vem da Série C, entendeu? Já estão hoje na Série B. Se reforçaram algumas peças principais, onde que tinha carência, e a gente sabia que a carência do Brasil de Pelota era fazer gol, porque a defesa, realmente, ele toma muito pouco gol.
E agora eles têm jogador para fazer gol. Olha que está o Brasil hoje, lá dentro do G4. Vamos agora falar sobre a classificação. Atenção! Primeiro, Vasco com 13 pontos. Segundo é o Atlético de Goiás, mesmo perdendo. Tem 12 pontos. Que campanha, hein? Que Do Marcelo campanha. Cabe. Vamos já chegar lá. Terceiro, Brasil de Pelotas, que nós falamos agora, com 10 pontos. Quarto, Criciúma, também com 10 pontos. Quinto, CRB com 9. Sexto, Luverdense com 8. Sétimo, Bahia. Olha o Bahia aí. O Bahia que era um dos favoritos ao lado do Vasco, ao lado do Ceará, Criciúma e Goiás. Bahia está em sétimo lugar com 8 pontos. Oitavo colocado, Paraná com 8. Nono é o Náutico com 7. Décimo é o Avaí com 7. Décimo primeiro, quem é? Vozão de Porangabuçu. Ceará Esporte Clube ainda está bem longe daquilo que nós queremos. 11º colocado. 12º Joinville com 6. 13º Londrina com 6. 14º Oeste com 5. 15º Goiás com 5. 16º Paysandu com 5. Agora vamos para os 4 últimos. 17º Bragantino com apenas 4 pontos. 18º Tupi com 3, 19º Vila Nova com 3 e o Lanterninha 20º é o Sampaio Corrêa com 1. Deixa eu mandar um abraço aqui para o meu grande amigo César Machado, nosso querido Abelha, como é mais conhecido, gente boa, cabaré prestativo, cabaré 100%, grande alvinegro. Aproveitar aqui a sessão, um abraço também, Dr. Paulo Vasconcelos, nosso cinegrafista Winston e toda a equipe técnica aqui do nosso estúdio, da nossa televisão, do nosso programa Ceará de Todo, porque sem esse pessoal, sem dúvida nenhuma, que nós não estaríamos indo para a ciência do povo, rapaz, ciência do povo, que realmente dá um baile, e traz diariamente ensinamentos através da ciência, através de pesquisas, e poxa vida, se você puder acompanhar Ciência do Povo, não deixe de acompanhar. Todo dia tem um ensinamento, tem algo novo para nos passar, para que, aí sim, entra aquela palavra até bíblica de Jesus Cristo, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, mas realmente são ensinamentos belíssimos. Então agora vamos falar um pouquinho, nós temos aqui vários quadros, nós vamos dividi-los, e eu queria começar aqui com o Nilo Saraiva, perguntando para ele, vamos esquecer o jogo do Avaí, até porque o Ceará perdeu, vamos pular essa parte do Avaí. Ceará 2, Goiás 1, Nilo, e Ceará começou bem, fez 2-0, no finalzinho do jogo ali, o torcedor do Ceará já estava quase que o coração saindo pela boca. Pensando que ia se repetir contra o Paysandu, né? E pior até, porque contra o Paysandu era a estreia. E ontem, Porque nós... fez 2-0, 2-1 e a pressão no final. Não tenha dúvida. E eu disse que era pior, por quê? Porque se a Ave Maria de uma hora dessa o Ceará tem cedido o empate, imagina só como é que nós não estamos. A crise iria se instalar, definitivamente. Mas os 2-1, foi um placar justo, um placar normal? Olha aí, vencer é sempre muito bom, né? O Ceará, a primeira vitória no Castelão, né? Depois nessa Série B, 2016, mais 3 pontos na tabela. Agora, o time teve sobras? Foi soberano em campo? Não, longe disso, né? O Ceará mostrou alguns ingredientes que não tinha tido ainda mostrado a sua torcida nessa Série B. Uma forte marcação no meio de campo, tipo mais pegada, mais vontade, os setores mais compactados, meio de campo, defesa e ataque mais aglutinados, o meio de campo dando habilidades, dando mais suporte ao ataque, o ataque com Bill e Rafael Costa, fazendo aquela marcação em cima da defesa, principalmente em cima do goleiro, coisa que o Bill faz muito bem, já fez isso em campeonatos passados. Interessante, né? A gente viu o ataque Bill e Rafael Costa, a gente fica naquela dúvida se daria certo. Eu sou que eu gosto de atacante fixo na área e um jogador de velocidade. Ontem entrou Bill e Rafael Costa. Mais interessante, o Ceará, no primeiro gol, que foi justamente desse ingrediente que não tinha tido mostrado nas partidas anteriores, que era a forte marcação no meio de campo. Algumas pessoas disseram que o gol do Ceará foi achado, o primeiro, na verdade, não foi. Foi uma roubada de bola, e isso faz parte do futebol, né? Você forçar o erro do adversário. O Ceará forçou o erro, um contra-ataque rápido e o Felipe fez o gol. No segundo gol, que vem de novo, né? Ou seja, no primeiro gol, o Goiás foi forçado a ceder espaço, foi forçado a sair mais. Nessa saída do Goiás, o Ceará teve alguns contra-ataques. E quem era que ia correr, jogar no contra-ataque? A gente pensava. O Ceará não tinha isso. E houve 2 contra-ataques entre o primeiro gol e o segundo. O primeiro, o Bill ficou lá na defesa, na bandeirinha, com a bola perdida, a gente pensou, a jogada está morta. Ele achou um escanteio. No segundo gol, no segundo contra-ataque,
a gente pensou também, quem é que vai correr nesse time? Foi justamente o Bill, aquela belíssima jogada de calcanhar que ele fez, uma jogada toda trabalhada, apesar do gol ter sido contra, foi toda jogada trabalhada, roubada de bola no meio de campo, contra-ataque relativamente rápido, o Bill fez aquela jogada de calcanhar e forçou o jogador do Goiás fazer o gol. Placa justo, 2-1. Placa justo, o Ceará foi superior ao jogo todo, especialmente no primeiro tempo, né? Especialmente no primeiro tempo. Agora, claro que está longe do que a gente imagina. Se nós formos analisar, desse time titular do Ceará, tinham 7 jogadores titulares remanescentes do Campeonato Cearense. Veja só, o goleiro Everson, Cametá, Sandro, Richardson, Baraca e os 2 atacantes, Bill e Rafael Costa. Ou seja, num time que não conseguiu sequer chegar à semifinal do Campeonato Cearense, ontem tinham 7 titulares em campo. Ou seja, o Ceará precisa ainda contratar, mas isso é coisa para o próximo bloco. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Rapaz, o horário passa voando, né? Mas eu não posso ir para outro quadro, outro bloco, sem primeiro ouvir aqui um comentário, primeiro comentário do nosso querido Cristóvão Praná, sobre esse jogo. Cristóvão, existem 2 vertentes quando se analisa o resultado. Produção do time e os 3 pontos, no caso, quando acontece a vitória. Como é que você viu? Mais importante ontem, houve alguma evolução no time ou apenas a gente pode dizer, não, o Ceará ganhou, o Ceará saiu daquela zona perigosa. Como é que tu vê esse jogo? Ceará 2, Goiás 1. Eu acho que eu vi o seguinte, enquanto tiver o Felipe dentro de campo, o Ceará apresentou mais volume de jogo em relação aos jogos anteriores, certo? Agora, foi fundamental a entrada do Baraca naquela posição justamente da cabeça de área na frente da zaga, porque ele é um jogador que fixa atrás e que segura realmente na marcação. A entrada do Baraca liberou mais o Richardson, que para mim hoje é o melhor jogador do Ceará, se chama Richardson. E mais uma vez fez uma partidaça ontem. Felipe melhorou muito. Está começando a melhorar, a crescer na partida. Ou seja, como camisa 10, como eu estava falando no programa anterior, ele tem que assumir esse papel de camisa 10. Aí vem na outra parte, o Tomás Basto. Tomás Basto, para mim, ele está na posição errada. Ele foi contratado para ser meia. Para mim, ele seria o quê? O reserva do Felipe. Então, você tira o Felipe e você entra no Tomás Basto, para ele assumir essa posição do meia. Então, ali naquela posição, para mim, é um peixe fora d'água. E os atacantes fizeram a parte dele. O Bill, eu acho que o Bill deveria ficar plantado dentro da zaga, como sempre ele gosta de fazer, e o Rafael Costa trabalhando, entendeu, nas beiras, aí na velocidade. Isso, mais ou menos, é o time do Ceará. Essa vitória de ontem foi muito bom para o Ceará. Agora, ainda tem muita coisa, como falou o Nilo, para se fazer. Eu acho que, para mim, Eduardo, em lateral, muito fraco à direita, marca mal e sobe mal. O Thales, ao contrário, ele sobe muito bem, cruza muito bem na área, mas a marcação ele deixa a desejar. E ontem, como interessante, eu acho que não me lembro de ter visto o Sandro recuar a bola para o zagueiro. Então, o erro, às vezes, que infelizmente foi crucial, às vezes serve para o jogador não cometer mais o mesmo erro lá na frente. Então, ontem, realmente, a defesa segurou. Agora, até o Felipe jogar, o Ceará apresentou mais volume de jogo. E aí, eu concordo contigo, ele tirou o meia atacante e colocou o meia volante para recuar. E aí o time do Goiás, que para mim é fraco esse time do Goiás, me perdoa aí, não tem nada, entendeu? Achou 2 gols, o Ceará achou 2 gols na realidade, foi o furado do zagueiro, o primeiro gol, e o segundo gol foi o gol contra, mas tudo bem, foi uma belíssima jogada do Ceará. Eu acho que o resultado, em geral, foi merecido para o Ceará, pelo volume de jogo que apresentou contra o Goiás. Mas para mim o Goiás não é ainda uma referência. Mas o importante também são os 3 pontos, com certeza. E dê só uma réplica em relação ao gol que ele disse que foi achado. Eu discordo do Cristóvão e Cristóvão discorda de quem disse que foi achado. Na verdade, o Ceará forçou o erro do adversário. Isso faz parte. Eu estou dizendo que não foi achado. Estou dizendo que o cara chutou na frente, interceptou, e o zagueiro furou. Felipe se aproveitou, o erro faz parte do jogo. Bom. Entendeu? E o Ceará se aproveitou muito bem. E foi um sangue frio que o Felipe, para mim, crescer muito esse Felipe no jogo. Então ele fez um belíssimo gol, porque não é fácil de onde você correr 30 metros com a bola nos pés, o zagueiro volta para marcar e você está na frente do goleiro, muito jogador perde o gol, entendeu? Então para mim ele fez um gol muito bonito. E aquela jogada do Bill também, que do calcanhar tá ali, ele cruzou certíssimo dentro da área. Felipe para mim crescer na partida. Pois beleza, pois daqui a 30 segundos nós estaremos aqui de volta apresentando o programa Ceará de Todos.